mas você já está desse jeito? O pastor falou, vai fazer pergunta. Eu falo escapulir. Vocês dão um sinal pra gente aí, ok? Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Pastor Luiz está ligando aqui. Ela está segurando um pouquinho. Ele quer que comece. Com certeza é para começar. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa live aqui do FUMEM, respeitando aqui todas as orientações da saúde, com a nossa máscara, também o distanciamento, o álcool gel está aqui, tudo certinho. Uma mesa composta por homens
abençoado pastor Marcos, diácono Marcelo, e nós vamos aqui passar um tempo junto aqui, falando sobre a palavra, trocando experiências. Então nós vamos ter algumas opções aqui para você interagir conosco no programa. Se você, no momento que nós estivermos comentando o texto e discorrendo sobre o assunto que nós vamos tratar, se você quiser fazer alguma afirmação, alguma colocação que venha corroborar, confirmar, edificar, você fica à vontade, o diácono Marcelo vai passando para a gente. Se você quiser fazer alguma pergunta também, fique à vontade, desde que a pergunta ela esteja dentro do contexto e do tema que nós estamos tratando, para nós não perdermos o foco. Amém, pastor Marcos? Já estamos no ar. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, amigos que estão nos assistindo. Compartilhe essa live, uma de bênção para a nossa vida, onde nós estaremos tratando assuntos importantes aí relacionados à vida do homem. E queria desde já também convidar aí as esposas, podem estar assistindo, participando dessa programação juntamente conosco, porque com certeza Deus estará nos abençoando. Amém, tamo junto. É isso aí, Marcelo. Glória a Deus. Bom, a nossa proposta aqui, pastor Marcos, é falar um pouquinho do livro de Josué. Nós colocamos aí como propósito, né? Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 19. Ok, pessoal? Convide a turma aí, venha para a nossa live, pega a sua Bíblia e nós vamos caminhando aqui. Nós estamos bem à vontade, não vamos ter nenhuma observação formal, não. Nós vamos passando informação, vamos compartilhando com vocês, vamos trocando ideias, experiências, e eu creio que esse momento que nós vamos passar juntos aqui vai trazer edificação para a sua vida. E com certeza Deus falará com você, não é isso, pastor Marcos? Perfeito. Amados, a proposta desse programa nesta noite traz consigo o tema Entendendo o Propósito e o Poder do Homem. É bem verdade que isso é bastante abrangente, e nós vamos nos apoiar aqui no texto de Josué, do capítulo 1, do versículo 1 ao 9, e estaremos tirando algumas lições importantes. E para dar início a isso, pastor Dirceu, o homem, ele foi feito com um propósito, e eu gostaria assim que o senhor comentasse algo a respeito do propósito do homem. É isso. Talvez essa questão seja uma das maiores dificuldades do ser humano, porque tem muitas pessoas que elas ficam procurando um significado das suas vidas, né? Qual é o propósito maior da nossa vida? Queridos, para nós entendermos isso, nós temos que olhar para a palavra do propósito em nós e do propósito através de nós. Aquilo que Deus faz em nós e aquilo que Deus quer realizar através de nós. Certo que você tem que ter e partir desse ponto de vista, que o nosso propósito aqui na terra, ele está ligado ao nosso próximo. Nós estamos aqui na terra para cumprir uma missão, e essa missão, ela está ligada, pastor Marcos, e direcionada a outras pessoas, ao nosso semelhante. É a primeira coisa que a pessoa, quando ela pensa, qual o propósito da minha vida? O propósito da tua vida, você tem que começar a olhar para pessoas. As pessoas não conseguem, muitas vezes, se encontrar, porque elas começam a olhar para o sistema, para o mundo, para as coisas. Para você entender o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida, você tem que olhar para Deus e olhar para pessoas, e aí você vai começar a entender essa obra extraordinária de Deus. Perfeito, muito bem. O homem tem esse propósito, e o homem foi criado, e um dos propósitos deles, nós vamos estar falando daqui a pouco, que é o propósito do homem glorificar a Deus, adorar a Deus. E nós estamos discutindo aqui, falando um pouquinho, e uma das coisas importantes, fundamentais, para que o homem consiga identificar, entender o seu propósito, o poder que lhe é outorgado, ele precisa entender
o que Deus espera dele. Ou seja, ele tem que esperar, respeitar, obedecer a palavra de Deus para poder entender o seu propósito. Muitas pessoas estão dispersas, perdidas, desorientadas. O que eu estou fazendo aqui? Por que tudo dá errado? Por que tudo é tão difícil? Mas a hora que o homem entender, que ele voltar o seu ouvido, o seu coração, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para ele, ele vai conseguir entender qual que é o seu propósito, o seu objetivo de vida aqui nessa terra. E nós vamos então começar lendo o versículo 1 do livro de Josué, para nós estarmos aí trocando algumas ideias, e você pode estar participando. Então o Marcelo está aqui ansioso aqui, você pode fazer sua pergunta, participar juntamente conosco. No livro de Josué, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O texto está dizendo, falando do fim do ministério de Moisés. Ele morreu, e Deus estava convidando Josué para estar assumindo algo grande, algo que estava no propósito divino. E o propósito do homem, ele na vida de cada um de nós, ele não se limita, como o pastor Disseu já colocou, ele não se limita a só a pessoa. Nós temos que nos preocupar conosco, com a nossa vida, a nossa integridade, mas externando isso ao próximo. E Deus queria usar a vida de Josué para tal fim. E nós vamos observar algumas coisas muito interessantes aqui. Por exemplo, Josué, ele passou a maior parte do tempo dele no deserto. Sim. No deserto. Mas chegou um momento que Deus queria cumprir com seus propósitos, né? E aí Deus chama ele e fala: olha, é tempo de você assumir algo grande agora. Você não pode ficar parado. Moisés morreu, ele não existe mais, e eu fiz uma promessa e quero colocar meu povo ali. Talvez até aquele momento ele não tinha entendido o propósito dele ainda, porque ele tinha como muleta ou como apoio a vida de Moisés, né? Então Moisés morreu, provavelmente ele ficou desorientado. E agora o que fazer? E esse povo? E eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito disso. Pastor, talvez o senhor vai entender aqui o que eu gostaria de colocar. Há muitos homens que estão desorientados no seu propósito, porque em algum momento da vida alguma coisa foi interrompida. A morte de um pai, de uma mãe, ou ele perdeu o seu emprego, porque a morte, falando da morte de Moisés, é o fim de um ciclo e teria que ter um novo recomeço, né? A perca de um trabalho, uma falência. Nós vivemos num tempo tão difícil, uma falência faz com que muitos homens fiquem desorientados. Perdi meu apoio, né? E agora, o que faço? Então, o que fazer, pastor Dirceu? Nesse momento que foi perdido o apoio. Às vezes a pessoa ficou trabalhando, pastor Dirceu, tanto tempo na empresa e ela está desempregada, perdeu o chão. O que fazer num momento desse? O maravilhoso desse texto, queridos, é que quando Deus começa a falar com Josué, tem um pessoal aqui, uns irmãos que falaram do som, né? Sim, se o som está meio baixo. Está baixo. Vai falando aí, querido, se melhorou o som, como que está o som. Isso. Outra coisa, os irmãos que estão nos acompanhando aí por todo o Noroeste Paulista, desde lá de Rubinéia, Pereira Barreto, mande o nome da sua cidade aí e a gente vai interagindo aqui. A gente quer fazer um programa bem bacana e que traga edificação para a tua vida. É importante notar e considerar que Josué agora vai assumir
uma missão. Nós podemos chamar de seu chamado, né? Também. Ele andou com Moisés os 40 anos no deserto. Em nenhum momento desses 40 anos, ele pensou em ocupar o espaço de Moisés. Ele ficou ali servindo Moisés 40 anos. E agora Deus chama ele, Moisés é recolhido. E como o pastor Marcos disse, é um momento difícil, porque Moisés conduz o povo 40 anos. Agora esse povo olha na expectativa de quem será o novo líder. E eu quero ler um texto do último capítulo de Deuteronômio, o capítulo 34, versículo 9. A Bíblia diz assim, contudo Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria. Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele. Portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram tudo conforme ordenara Moisés. Então, veja o líder extraordinário que Moisés foi. Antes de Moisés ser recolhido, ele pôs a mão sobre o Josué, o povo viu, e quando Deus recolhe o Moisés, agora ele vai ter essa nova experiência, né? Ele não tem mais o grande Moisés do lado, e ele vai ter que levar esse povo à conquista da terra. Sabe o que eu acho extraordinário? Toda a Bíblia é extraordinária, né, pastor Marcos? Mas quando Deus começa a fazer essa narrativa do capítulo 1, queridos, essa narrativa, Deus está dizendo assim para Josué. Eu vejo assim, e tem contexto que eu vou falar, viu? Eu vejo Deus falando assim, Josué, eu sei que você não é o Moisés, mas fica tranquilo, porque sou eu quem vai fazer. Eu vejo Deus dizendo para Josué, calma, fica tranquilo, eu estou no controle, conheço tuas limitações, sei quem você é. Por isso que Deus manda ele ser forte, corajoso, né? Porque a promessa, queridos, ela ia se cumprir de qualquer forma. O Josué, pastor, seria só apenas o agente de conduzir o povo. Se Josué falha, Deus levantaria outro. Se Josué não consegue, a promessa não alteraria. Então preste atenção, no contexto que o pastor Marcos disse, diante de uma perca, como ele usou o termo, ficou sem chão. A primeira coisa que você tem que lembrar é de quem fez a promessa, quem está no controle. E aí você vai se recompor, porque nos momentos de crise e dificuldade, se nós olharmos para as nossas forças, para as nossas condições, pastor Marcos, certamente nós vamos naufragar, mas Deus vem a Josué e Deus começa a falar com Josué como nunca tinha falado. E essa fala de Deus com Josué é bem isso. Fica tranquilo, eu estou com você, é eu que vou fazer, Josué, não precisa se apavorar. Sabe o que eu vejo Deus falando aqui, pastor Marcos? Eu sei que você não é o Moisés, mas eu sou o Deus de Moisés, e eu vou levar vocês lá. Então, nesse momento de perca, de incertezas, pastor Marcos, o primeiro conselho que eu quero dar é para a pessoa olhar para o autor, para aquele que chamou, para aquele que fez a promessa, e aí vai haver todo o desenvolvimento. Perfeito. Eu também vejo essa situação, que hoje muitas pessoas estão vivendo essa situação de ter que recomeçar, e é difícil. E Deus realmente sabe e entende que o ser humano é limitado. Deus sabia que Moisés, mesmo com toda a sua experiência que ele teve nos 40 anos, ele tinha medo. E medo é algo que todo ser humano traz, alguns mais, outros menos. Isso pode limitar a pessoa no sentido de fé, de atitude, pode fazer com que a pessoa pare, né? E é interessante que o propósito na vida de Josué era muito amplo, era grande, e Deus estava falando justamente isso para ele: olha, não deixe que a decepção te pare. Não é porque Moisés não está mais aqui que eu não vou ser contigo. A promessa continua. Então, você precisa tomar a atitude de... Você não tem mais a escola, ou você não tem mais o emprego, ou você não tem mais a sua empresa, mas a vida continua.
Não pode parar, não pode se prostrar. E esse que era o desejo de Deus, falando para ele com carinho, com amor. Por quê? Eu entendo que Josué, homem como nós, diante dessa circunstância, diante do problema que ele tinha para enfrentar, que era um grande povo, que ele teria que assumir essa situação, ele teve medo. E eu queria falar com... Tem muitas pessoas nos ouvindo, talvez está com uma situação semelhante. Você está passando um momento que você perdeu, que realmente te tirou o chão. Talvez você está passando por uma decepção muito grande. Aquilo onde você se apoiava, você não tem mais, né? E eu queria ser profeta na tua vida hoje. Ouça essa palavra até o fim, meu irmão. Porque Deus está falando assim, olha, mesmo diante disso tudo que você perdeu, eu continuo sendo Deus. E eu creio que Deus está falando a alguns corações hoje. Continue. Vai em frente. Sou eu o dono da promessa. E é tão maravilhoso, pastor, que Josué ouviu de Deus da seguinte forma: olha, se disponha, assuma esse povo. E em muitas circunstâncias na vida, o homem, quando ele perde o foco do propósito, ele perde a disposição, ele transfere responsabilidade. O homem chega ao ponto, irmão Marcelo, de algumas situações, dele transferir aquela situação como a culpada é a esposa. A culpa é a esposa. Ou transferir a responsabilidade para ela, ou transferir a responsabilidade da casa. E Deus está dizendo, homem, hora de você assumir. Perfeito, irmão Marcelo, você é o líder. Você foi feito homem para dominar, para cuidar, para fazer, realizar. Então, trazendo para esse contexto, Deus estava falando para ele, assume. E é onde o Senhor comentou de uma maneira muito maravilhosa essa questão, né, importante. E eu tenho alguns pontos, pastor, que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Por exemplo, Deus falou para Josué assim, você tem que se dispor. Dispor fala de assumir, de não ficar preso, né, do compromisso, desprendimento. Para a palavra desprendimento, ela é biblicamente e dentro do contexto, pastor Marcos, ela cabe assim de uma forma extraordinária. Tem uma frase que diz assim: se não mexeu com você, não mexe com Deus. Então, essa frase, ela quer ensinar o seguinte: tem muitas pessoas que até querem, mas elas não se desprendem, né? Elas não tomam essa atitude. Olha, queridos, tem uma outra que é bem forte, precisa ser bem interpretada. É o teu tudo pelo tudo de Deus. É bem assim. Essa frase mal interpretada, ela pode dar margem para um monte de situação, até para a pessoa ensinar uma heresia, mas dentro do contexto bíblico, é bem assim, é o teu tudo pelo tudo de Deus. Não tem esse negócio de meio, de parcial, de uma porcentagem, não. Você tem que se dispor, você tem que sinalizar para Deus que você está afim. Você tem que sinalizar para Deus que você topa. Vamos falar na nossa linguagem aqui do interior. Então é o seguinte, meu irmão, você topa ou não topa? Não é o programa da televisão lá não, viu? Você topa ou não topa? Você precisa dizer para Deus, né? Porque Deus, queridos, Ele não trabalha com reservas. Eu vou te explicar o que eu quero dizer. Ó, Senhor, eu vou ali, mas eu estou com essa reservinha aqui. Se não der certo, eu pego aqui. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão sabia como é que seria o final? Não. Outro dia o pastor Luiz Carlos ministrou aqui. Hoje nós lemos a história bíblica, é muito gostoso, porque você lê o começo, processo e o fim. Mas o Abraão sabia como é que seria? Não. Mas ele fez o que? Ele se dispôs. Josué, se disponha. Agora presta atenção, talvez você ache que nos 40 anos, pastor Marcos,
houve uma preparação expressa de que Josué seria o sucessor de Moisés. Nós não temos essa afirmação bíblica. Poderia ser bem o Caleb, poderia ter sido o Caleb, ou poderia ter sido um outro jovem que andou os 40 anos pelo deserto e criou maturidade, intimidade com Deus. Então não havia assim uma sinalização clara, expressa, que Moisés seria o sucessor, porque Caleb também poderia ser, né? Então essa questão de desprendimento, ela é fundamental para o resultado, pastor Marcos. Tem gente que não se dispõe, ele não se desprende. Vou dar um exemplo aqui. Quando Jesus multiplicou os pães, e aquele moço estava lá, e o André falou: senhor, tem um moço aqui, Perfeito. tem alguns pãezinhos e 2 peixes. Uhum. O menino entregou tudo. Ele não tinha obrigação de entregar. A janta era dele. Ele tinha direito e razão até em dizer assim: ó, eu não disse para esse pessoal vir desprovido, vir sem estar preparado, né? Isso aqui é meu. Esse aqui é meu, estou tranquilo. E não seria pecado. Mas ele deu o pão e o peixe sem saber se receberia sequer o mesmo tanto de volta. Vocês sabem o que aconteceu, né? Mais de 5.000 homens e o que sobrou. Então, primeiro passo ao chamado de Deus, essa palavra desprendimento é fundamental, pastor Marcos. Tem pessoas que estão, infelizmente, nas igrejas, mas elas não conseguiram se desprender ainda. Elas ficam... E o interessante, pastor Marcos, não é nem questão de pecado. Tem pessoas assim, ela está com a mão aqui, e aí ela quer pegar aqui, mas ela não quer largar aqui, porque ela não tem convicção que o que está à frente vai dar certo. Então ela fica segurando atrás. Com Deus não é assim não, meu querido. Tem que se dispor, tem que se desprender, não olhar para o lado, não olhar para as línguas maldosas que não querem ver você com grande esperança. Se disponha, ô Josué, se desprenda, que a obra vai ser grande. Perfeito, é se dispor, realmente, isso é uma verdade. Por exemplo, tem pessoas que o passado prende ela. Tem homem que ele não desfruta do propósito de Deus na vida dele, porque o passado prende ele, não consegue se dispor, deixar isso para trás, levantar o pó e tomar uma atitude de mudança. Veja bem, irmãos, o propósito do homem é dentro da família dele. O propósito do homem é social, é influenciar outras pessoas, é o propósito do homem. É propósito do homem glorificar a Deus, e o propósito de Deus para o homem é que ele se desprenda das coisas dessa terra, deste mundo, para fazer a vontade dele, é assumir. Então Deus estava falando para Josué: assuma, levanta, assuma. E assumir, nesse contexto que estamos falando com homem, família, o homem ele teria, tá? Se Deus estivesse falando com um homem, como estava falando com Josué, está dizendo assim: você tem que assumir. Se está com um problema junto à tua família, você tem que assumir para resolver. Se disponha em resolver. Isso é tão abrangente, irmãos. Para que eu entenda o propósito de Deus para a minha vida, eu tenho que me dispor a perdoar. Sim. Se um cara vai trazendo mágoa do passado, ele não perdoa, ele não assume compromisso. Se disponha. Pastor, mas você não sabe a minha vida, eu estou numa dívida, uma situação tão terrível, como que eu vou entender o propósito de Deus? Se disponha, vamos ver para pagar essas dívidas, vamos tomar uma atitude, vamos buscar, se dispor em fazer, está pronto, né? Às vezes tem tantos homens aí que estão falhando como homem, como um educador, como pai. E acredito que Deus nessa noite está falando para nós: preciso me dispor em ser um bom pai, de aproximar do meu filho. Isso é muito importante, para que você entenda o propósito de Deus. Irmãos, tem homens frequentando as igrejas que ele não se dispõe em melhorar o seu relacionamento conjugal, pastor. E para entender isso, eu tenho que me dispor. E dispor é como o pastor disse: às vezes a gente tem que se esvaziar ou soltar.
para que haja essa mudança e você vai passando pelo propósito de Deus e desfrutando do poder que Deus dá para o homem. Porque quando a gente fala em poder, tem pessoas que acham que imagina super-herói, alguma coisa nesse sentido, mas o poder que Deus dá para o homem resolver situações, o poder que Deus dá para o homem para que o homem possa amar, o poder que Deus dá para o homem que abre o seu coração para deixar o passado, isso é poder. O poder que Deus dá para o homem dele fazer uma coisa para complementar a sua renda, o poder que Deus dá para o homem de dobrar o joelho e deixar ser ouvido por ele. Deus nos dá esse poder. Então, desprendimento, se disponha. Você quer desfrutar do propósito de Deus, entender o teu propósito nessa terra, se disponha. Eu acredito que Deus está falando conosco nessa noite de uma maneira muito grande. Se disponha e assuma. Josué, se disponha e assuma esse povo. Homem de Deus que está me ouvindo, se disponha, assuma a sua vida, que ela vai ser diferente na presença de Deus. Amém. Nós temos duas perguntas aqui, Marcelo. Você pegou aí? Peguei. Tá, é muito interessante. Nós vamos responder as duas. Queridos, aqui nós estamos num programa, num bate-papo, viu? Vai durar umas 4, 5 horas, fica tranquilo. Né? Nós estamos aqui. Quando não tiver mais ninguém assistindo nós para. Esse é o propósito. É brincadeira, queridos. O Marcelo está com duas perguntas ali que nós vamos responder. Bacana. E antes, tem uma pergunta do Éder, né, irmão Marcelo? Isso, do Éder e do Adeildo. O irmão Adeildo, salvo engano, é lá de Mesópolis. Primo da minha esposa. Primo da sua esposa, lá para baixo de Urânia, daquela região lá. Vitória, Brasil, Populina. Ô, irmão Adeildo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Ele está com a pergunta, depois do irmão Éder. Nós vamos responder a pergunta também. Estão dizendo aqui que o som está travando. O vídeo está travando. O vídeo está travando. Mas se a voz você está ouvindo, vamos tocando. Glória a Deus. Amém. Só para finalizar essa fala do desprendimento, o versículo 2, e é algo muito importante para a nossa vida cristã. Versículo 2, Deus está dizendo: Moisés, meu servo, morreu, vírgula. Agora, vírgula, levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo. Sabe talvez uma coisa que você precisa aprender? Deus, irmãos, Deus não pede favor para os seus. Deus não diz assim: ô pastor Marco, dá para você fazer isso aí para mim? As pessoas têm que entender o governo de Deus é comando, é ordem, não tem que questionar. Pode ver que Deus está dando um comando, e tem dois comandos que Deus deu na vida de um homem, que eu acho extraordinário na vida de Elias. Quando o Elias vai lá para o esconderijo no Querite, pode ler o texto lá. A Bíblia diz assim: Elias, ordenei eu que o corvo te leve pão e carne. Quer dizer, o corvo estava debaixo de uma ordem de Deus. Depois, quando ele manda o Elias para Serepta, ele diz assim: Elias, vai para Serepta que eu ordenei uma viúva para cuidar de você. Deus está perguntando para o Josué se dá para fazer. Deus está mandando ele fazer. Talvez o seu problema é esse. Você está tratando as coisas espirituais, o governo de Deus, como se você estivesse numa relação humana. É bem assim, macho velho. Deus está mandando, Deus não está pedindo. Quem pede é nós. Deus manda, Deus ordena. Pode ler em qualquer tradução: ô Josué, estou com esse povo aí 40 anos, Marcão, será que dá para você atravessar esse povo aí para mim? Dá para você dar uma mão para nós aí, Josué? Não. Para com isso, é comando, é ordem. E aquele que dá o comando, aquele que dá a ordem, o governo, é aquele que vai dar o sustento, a provisão, os meios e tudo que é preciso. Amém, queridos? Pois nós vamos continuar. Pastor Marcos, vamos lá nessas duas perguntas. Marcelo, vai na primeira aí. O irmão Adeildo fez a seguinte pergunta: Abraão não errou em levar o pai dele junto? Sai da tua parentela. Essa é a pergunta do irmão Adeildo. E a segunda pergunta do irmão Éder: o fracasso em alguma área é impedimento para um chamado específico?
Vamos lá, pastor Marcos. Vamos lá no Abraão primeiro. Vamos responder as duas juntos. Vamos lá. Eu entendo, querido irmão Adeildo, se você levar ao pé da letra, sai da tua terra e da tua parentela, sim. Ele pode ter cometido um erro, não está expresso na Bíblia, mas na interpretação, o Ló também, que foi o tio, e foi atrás dele. É uma pergunta, queridos, que se nós pegarmos a palavra que a ordem era para ele sair da terra e da parentela, podemos dizer que sim. Mas se nós olharmos da perspectiva, porque tem texto que nós temos que está escrito expressamente, não faça isso, faça isso. Tem outros assuntos que nós somos norteados pela Bíblia através de princípios. O princípio maior, vida. Então, tudo que se refere à vida, de repente, pastor Marcos, não está expresso lá, mas o princípio não é a vida, então nós vamos assim. Se nós olharmos que do princípio que não era para levar nenhum parente, ninguém da parentela, nós podemos dizer que Abraão, ele errou. Mas se nós olharmos da perspectiva geral do princípio que o filho deve honrar o pai, e ele fez isso olhando nessa realidade de honrar o pai, eu confesso para você, querido, que eu não tenho nenhum conceito formado sobre esse assunto. Eu prefiro ter esses dois entendimentos. Ele pode ter errado, como ele também pode ter tido uma atitude de honra, né? O Ló, um sobrinho, ele não teria que levar. O fato é que nada disso altera aonde Deus queria conduzir ele e a todo propósito. Mas está aí uma pergunta que nós não temos uma resposta explícita. Nós podemos conjecturar. Eu não gosto de fazer isso, de fazer uma afirmação veemente, convicta de algo que não está escrito na Bíblia. Se você entender que não era para levar ninguém, ele cometeu um erro. Se você entender que era da família dele próximo e que havia laços mais intensos, então eu acredito que isso aí, além de não alterar nada, mas cada um acho que tem um entendimento, né, pastor Marcos? Perfeito. Eu penso dessa forma também, né? Parentela talvez estava se referindo especificamente mesmo aos demais parentes ali próximos, onde ele vivia, e ele quis honrar o seu pai. Então eu não vejo como um erro, uma falha de Abraão, e mesmo que se isso ocorreu, foi uma falha dele, como o senhor disse, não impediu em nada no propósito divino na vida dele, e ele teve outras falhas também, Abraão, e isso não veio influenciar no propósito de Deus na vida dele. A segunda pergunta do irmão Éder: o fracasso em alguma área é impedimento para um chamado específico? Fracasso em alguma área é impedimento para um chamado específico? Irmão Éder, esse fracasso em alguma área, essa área que você está referindo é secular? Se for o fracasso em alguma área secular, como é que é o termo da pergunta? É impedimento para um chamado específico. Total. Fracasso em uma área secular é impedimento para um chamado específico? Não. E se a pergunta for com relativo a ministério, o fracasso em algum ramo, alguma veia ministerial, é impedimento para um chamado específico? Também não, porque isso é muito relativo. O que você entende por fracasso? Eu vou dar um exemplo aqui, já passar a bola para o Marcão. Se Noé fosse se considerar um evangelista, ele tinha entrado em depressão, porque ele conseguiu levar só a família dele para dentro da arca. Se ele fosse julgar que da humanidade ele ganhou 8 pessoas entrou na arca. Então, se ele fosse analisar, irmão Éder, da perspectiva, que só 8 pessoas entrou na arca, então não, a resposta é não. Se você quiser fazer o comentário aí, abrir mais, né, pastor Marcos? Sim. E se fosse na vida secular, também não. Porque qual que é o conceito de sucesso e o conceito de fracasso? O que é um cara fracassado?
Um cara fracassado é um cara que mora numa casinha pequenininha, paga aluguel, não tem um carro para andar, ganha um salário de R$ 1.100 e passa um sufoco danado e vai viver na vidinha dele com a esposa e os filhos. Isso é fracasso? Sucesso é um cara que mora